Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A palavra na qual o Senhor colocou no nosso coração esta noite se encontra em Mateus capítulo 21, a partir do verso 33, quando fala da parábola dos lavradores. Louvado seja Deus. Estarei lendo para que nós possamos estar entendendo a gloriosa palavra. Glória a Deus. A Bíblia nos relata, houve ainda uma parábola. Houve um homem, pai de família, louvado seja Deus, que plantou uma vinha, circuncidou de um valado, construiu nela um lagar e edificou uma torre, arrendou a um lavrador e assentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número de que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderamo-lo da sua herança. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Diz-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que o seu tempo lhe dê os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça de ângulo pelo Senhor. Foi feito isto e maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçará. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. E os príncipes dos sacerdotes e dos fariseus, ouvindo esta palavra, entenderam que falava deles e pretenderam prendê-lo, receando o povo, porquanto o tinham por profeta. Louvado seja Deus. Parábola dos lavradores. Quando a parábola vem nos mencionar um homem, pai de família, este pai de família simbolizado nesta parábola é Deus. E ele plantou uma vinha. Esta vinha simboliza Israel, porque Deus, ele plantou Israel para ser governado pelo seu filho, para que fosse a terra na qual que dominasse o mundo em nome de Jesus. Quando a palavra de Deus nos menciona que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, Jesus veio para Israel e Israel não receberam. Esta vinha é Israel. Mas a parábola também vai nos mencionar que o homem, o pai de família, que Deus circuncidou-se um valado, construiu nela um lagar e edificou torres, louvado seja Deus, e arrendou-se aos lavradores e ausentou-se de longe. Deus, através da sua vinha chamada Israel, coloca neste lugar ali, louvado seja Deus, os líderes religiosos, os sacerdotes, para que fosse cuidado dessa vinha,
para que esta vinha no tempo certo, o nosso Deus viesse a buscar os seus frutos, resultado dos arrendatários, dos arrendadores, que iria produzir os frutos dentro de Israel, que eram os líderes religiosos, que pregariam a santa palavra de Deus, e o resultado dos frutos viesse ser para a glória do Senhor. Quando Deus coloca os seus líderes religiosos na terra de Israel, eles se entendem que eles são mais do que Deus. Quando Deus coloca esses líderes, eles querem dominarem, querem pregarem para aqueles povos virais, religiosos e não espirituais diante de Deus. Eles pegam, colocam um peso, ali uma circunstância na qual o povo não conseguiria servir o Senhor, porque o jugo era pesado, a palavra que eles pregavam eles não viviam, então na qual eles não eram um exemplo sacerdotal. Mas a palavra vai nos mencionar que quando chega o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Ele envia ali os profetas de Deus para visitarem, para ver os frutos, para dar domínios aos frutos. E quando os profetas vão até os arrendatários, os lavradores vão, chega neste lugar para observar os frutos. Ali os arrendatários, que são os seus líderes religiosos, eles matam aqueles profetas. Eles sacrificam os profetas, porque aqui vai ser mencionado, louvado seja Deus, que os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram. Porque na realização desta santa palavra, os líderes religiosos sentiram no domínio. E eles acreditavam que a terra não era deles e a glória não era deles, procurando santificar-se não para Deus e para si próprio. A palavra vai nos mencionar que quando os profetas vinham, não vinha para tomar-se os frutos, vinham para observar, para levar diante de Deus em oração, é o resultado para que o domínio de Israel fosse exaltado e fosse dado crédito ao Senhor. Porque a palavra de Deus foi que quando Deus envia o seu Filho amado para Israel, era para o domínio, para a santificação daquele lugar. Israel, desde o início da santa palavra, ela já era destinado por Deus para um governo espiritual da terra. Mas as pessoas, eles imaginavam, louvado seja Deus, que Deus desceriam para falar com eles e não enviariam profetas, e não enviariam o seu filho. Por isso o domínio daquele lugar, aquelas pessoas começam a ter um contraditório espiritual. Porque ali eles começam a sujar as suas mãos de sangue. E eles começam já a fazer com que existem falsos líderes religiosos, trazendo para o nosso dia de hoje a santa palavra. Deus nos dá o privilégio de nós, como líder religioso, pregar a palavra dentro de uma vinha que é a casa de Deus. E muitas das vezes nós achamos que a igreja, sendo nossa, nós temos o direito, somos dono das pessoas e dono das coisas na qual a igreja é produzida. Mas a santa palavra de Deus, ela vai nos mencionar que nós somos apenas instrutores, somos apenas mencionadores da santa palavra, somos apenas ensinadores. E a Bíblia também vai nos mencionar que cegos que guiadores de cegos, coadores de mosquitos e vazadores de camelos. Então muitas das vezes nós pregamos a palavra e não vivemos ela. E em tempo de epidemia agora, cadê os verdadeiros fiéis da palavra de Deus, como os profetas que viviam na obediência do Senhor, como os profetas que viviam na revelação da luz divina, quando os profetas chegavam na terra de Deus, em Israel, ali os fiéis, os profetas fiéis, que circuncidavam-se para a glória do Senhor. Nos nossos dias, a casa de Deus está ficando deserta,
Por quê? Porque já não se prega a maior salvação. Já não se cuida da vinha para que Deus venha buscar os seus frutos. Mas as pessoas se compram vinhas, se deslaceram as vinhas, obstrui as vinhas. E quando Deus olha para a vinha está destruída. Deus observa somente pessoas e já não vê mais almas, porque vê perambulando pessoas diante da igreja e diante da palavra de Deus, vê apenas seguidores da religião e não seguidores de Cristo. Pessoas que já não conseguem viver mais sem o templo, e sim não é templo. Pessoas que vão ao templo, mas não deixam o verdadeiro Espírito visitar e adentrar para a realização de Deus através de frutos. Por isso nós deveremos ser produtores, produzir frutos, na qual essa terra que todo dia nós temos que pregar o Evangelho. Quando a Santa Palavra diz que ide pregar o Evangelho a toda criatura, nós vamos mencionar que quando nós pregamos a toda criatura, às vezes nós trazemos a criatura para dentro da igreja e ela nasce filho. E quando este filho começa o crescimento para produzir frutos, nós fazemos ela voltar à criatura, porque nós tiramos o ensejo dela amar Deus, dela viver com Deus e dela ver o renascimento espiritual a cada dia. Mas quando esta pessoa ela entende a Santa Palavra e vê que pode passar os céus e a terra e a palavra de Deus não passará, e ela começa a entender os versículos bíblicos na qual Deus nos constitui, não pela quantidade de leitura que fazemos, mas a Bíblia ela é mencionada não para nós ler, mas quantidade de examinação. Quando nós examinamos a Bíblia, examinamos as Escrituras, nós vamos ver que o Criador, ele é maior do que a criatura. Mas quando nós olhamos por ler, nós seremos a criatura que queremos ser mais do que o Criador. E nesta parábola, os criadouros, a criatura queria ser maior do Criador, porque os sacerdotes, os líderes, dominavam a terra e não o próprio Deus, viabilizando quando depois Deus enviou outros servos, em maior número dos que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. Louvado seja Deus. Porque, querido, a terra de Israel era tempo uma guerrilha. Amado irmão e amada irmã, todo tempo nós olhamos Israel não como uma terra na qual era santificada para edificar o templo santíssimo, mas uma terra que vivia em guerra a todos os tempos, onde se mata pessoas não por viverem uma vida digna, mas somente por pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Porque as pessoas elas entendem que pelo que elas liam e viviam dissolutamente para a religiosidade, os seus domínios satânicos, e não pelo domínio espiritual de Deus, pelo arrependimento, pela renúncia. E Deus, quando olha e vê a terra toda deslacerada, toda destruída, Deus vai enviar o seu filho. Por quê? Porque as pessoas ali eles estavam matando aves, pássaros, para se santificarem, mas na realidade eles eram somente sangues derramados, porque o coração ele não era transformado, não havia renúncia, porque todas as vezes que matavam pássaros, matavam animais, eles se corrompiam cada vez mais, porque poderiam estar contaminados. Quem iria perder a vida era somente uma criatura de Deus, um pássaro, um animal. Mas Deus, em vez de enviar, louvado seja Deus, boi, vacas, camelos, pássaros para sacrifício, Deus, por respeito e por amor à humanidade, Deus iria enviar, louvado seja Deus, para tirar o pecado do mundo, para a transformação do coração daquele povo, para que aquele povo pudesse respeitar o Filho de Deus. Deus envia o seu Filho, pois a Santa Palavra diz, e por último enviou o seu Filho dizendo, terão respeito ao meu Filho. Quando a Santa Palavra fala de enviar o Filho, ele já não estava enviando mais somente poder,
mas ele estava enviando a graça, porque a lei havia para as pessoas que viviam dissolutamente pelo erro, pela iniquidade. A lei para quem andaria certo, não precisaria da lei, pois eles andavam já no amor, já andavam já diante dos mandamentos. Mas a lei, ela estava num certo ponto, na onde as pessoas obedecendo a lei tinham que sacrificar vidas. E Deus, pelo amor à humanidade, por amor a esta terra, Deus envia o seu Filho para morrer, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, para santificar aquela terra. Mas as pessoas daquele lugar, quando olham aquele homem, nascido numa manjedoura, nascido num lugar simples, porque aqueles homens daquele lugar, eles imaginariam que Jesus viria numa carruagem de fogo com cavalos, um exército, porque afinal é o Filho de Deus que vem para domínio sobre a terra. Mas o domínio de Jesus Cristo não é somente para tirar o pecado do mundo. Jesus veio para derrotar Satanás e guiar o povo para a terra celestial. Mas aqueles homens, louvado seja Deus, a cabeça do ser humano, ela sendo guiada por Satanás, porque Satanás veio roubar, matar e destruir. Ele veio matar os seus sonhos, destruir a tua vida e matar a tua liberdade. Veio matar, roubar e destruir. Ele roubou a oportunidade que era dado gratuitamente para você ir para a cidade celestial. Mas Deus veio para transformar e Ele envia o seu Filho Jesus Cristo. E quando Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, que a Bíblia vai nos mencionar, louvado seja Deus, Jesus veio para os seus. Ele veio para aquele povo porque Ele já era destinado por Deus para aquele lugar. E a Bíblia vai nos mencionar que eles olhando, diz: mas os lavradores vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemos e apoderamos da sua herança. Lançaram mão dele e arrastaram para fora da vinha e o mataram. Tiraram a presença de Deus em Israel. Porque quando tira Jesus da vinha, tira da terra. Quando tira a presença de Deus da terra, eles permitem que a presença de Satanás se apodere. Porque até nos dias de hoje, Israel espera a volta de Cristo. Sendo que Cristo já veio, já morreu por nós e já voltou, está à destra do nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus vai nos mencionar que Jesus, quando Ele vem, a Bíblia vai nos mencionar: quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavadores? Louvado seja Deus. Ele veio para essas pessoas, louvado seja Deus. Jesus já veio, mas enquanto nós olhamos que Jesus veio, e há uma parte maravilhosa da Bíblia que quando diz: o banquete estava pronto, mas os convidados não eram dignos. Jesus veio para alimentar o seu povo de Israel, mas o coração deles não estava preparado para o banquete. Enquanto há uma palavra de Deus que diz que foi feito um banquete e mandava buscar os seus convidados. E um dizia: eu não posso porque eu tenho que cuidar de junta de boi no campo. O outro: eu tenho um casamento. E o outro: eu tenho um passeio. E quando o seu servo volta até Jesus e Jesus diz: o banquete estava pronto, mas os convidados não eram dignos. Então Jesus diz: sai e busca todos os coxos, todos os doentes, todos os feridos. Que Jesus veio para aqueles que não têm como se devolver o resgate. Então Ele é o nosso resgate. E Jesus manda buscar todos aqueles, porque quando a palavra de Deus vai nos mencionar que Jesus, Ele é a cura para o enfermo. Jesus, Ele é a libertação para o endemoniado. Jesus, Ele é o aconchego para o que está nu. Ele é a vestimenta. E a Bíblia vai nos mencionar que Jesus
vai nos dizer que toda vez que você alimenta um faminto, veste um nu, ou dá um copo d'água a uma criança, fazer isto está fazendo a mim. Porque Jesus é amor e Deus é amor. Jesus veio para este povo, veio para Israel. E nós observando nos nossos dias, quantas pessoas, sendo a terra de Israel aqui nos nossos dias, não permite Jesus entrar na sua vinha, não permite Jesus entrar em seu coração, não permite Jesus semear a boa e santa palavra, na qual ela tem o desígnio de nos levar à vida eterna. Quantas pessoas que ouvem a palavra e não dão ouvido, quantas pessoas que recebem a palavra e deixam-as de lado, como este povo. Jesus veio e este povo colocou ele para fora da vinha. Quantas vezes você tem pregado a palavra a uma pessoa e ela tem ouvido, mas esta pessoa tem te deixado, tem excluído, tem abandonado. Ela tem ouvido falar de Jesus, mas Jesus não tenha sido o libertador para ela. E hoje ela vive uma circunstância esperando, tendo necessidade de Jesus. Mas ela esquece que Jesus vive e reina eternamente. A palavra vai nos mencionar, louvado seja Deus. Dizem eles, dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavadores, que ao seu tempo lhe dê bons frutos. Diz-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras que a pedra que os edificadores rejeitaram, que Jesus que esteve em Jerusalém, que esteve em Israel, e eles rejeitaram a pedra fundamental, esta foi posta por cabeça de ângulo, a pedra na esquina, que pelo Senhor foi feito isto, e maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dada uma nova nação que dê aos seus frutos. Quando fala que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam, e todos aqueles que receberam foi feito filho de Deus, todos aqueles que não eram da linhagem de Jerusalém, que não eram de Israel, todos aqueles que eram de Samaria, todos aqueles que eram gentios, que por via teria que esperar primeiro Israel. Israel rejeitou Jesus. A Bíblia vai nos mencionar que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. E todos quantos receberam, os gentios que receberam, começam a dar frutos. E a Bíblia vai nos mencionar, louvado seja Deus, será dada uma nação que dê os seus frutos. Uma nação que por via, quando a palavra vai nos mencionar daquela mulher, que Jesus não fala com ela, mas de repente ela fala, Jesus fala que não pode dar para ela o pão que era dos seus filhos, mas ela diz que ela comeria migalha das suas mesas, porque ela era gentílica. Essa palavra, elas não mencionam a claridade para nós, que aquelas migalhas das mesas, que era o pão de Israel, hoje, o nosso pão vivo, que é para nós gentios, porque Jesus veio para Israel e nós hoje os gentílicos estamos recebendo Jesus Cristo, Jesus que nos dá vida, nos dá a oportunidade de ser filho. E digo a palavra, que esta palavra nos diz o seguinte: quem cair sobre esta pedra despedaçará, porque a Bíblia nos menciona que Jesus, o nosso Deus, Ele é juízo. Ele é juízo hoje para aquele que está fora da presença. Então Ele é o justo juiz que nos dá a oportunidade de ser justificado pelo santo nome, na qual Ele permite as nossas escolhas. Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher se nós queremos ir para a Terra Santa ou se queremos ir para o lago do fogo de enxofre. Hoje, Ele nos justifica nós do pecado que nós nascemos, pecado eterno de Adão e Eva, e nos dá a claridade de nós escolhermos a vida eterna, que é a graça em Jesus Cristo. Mas também, até a volta de Cristo, nós temos esta escolha, temos o livre-arbítrio. Deus nos predestinou, a Bíblia vai nos mencionar
que todas as coisas contribuem para o bem de todos aqueles que ele ama. As coisas contribuem, mas nós temos o livre-arbítrio. Por quê? Porque Satanás, o diabo, Lúcifer, ele era um anjo de luz. E por ele querer ser mais do que Deus, ele foi expulso. Mas Deus não tirou o poder dele, por isso ele está querendo matar, roubar, destruir a tua oportunidade de ir para a Terra Santa. Por isso, você, amado irmão e amada irmã, a Bíblia vai nos dizer: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é tua. Deus te deu o desígnio da salvação. Mas se você não guardar o que tem, o diabo veio roubar, matar e destruir. Você precisa entender. E a Bíblia vai nos dizer que quando chegar a hora do julgamento final, o nosso Deus, que hoje ele é amor, amanhã ele é justiça. Tudo que você fez de bom hoje vai ser posto na balança. Eu quero que você planteie que quando chegou Jesus crucificado na cruz, havia 2 ladrões na cruz. Enquanto um olhava e falava para Jesus salvar a si mesmo. Hoje, eu estou dizendo para você que Jesus não está na cruz porque ele ressuscitou ao 3º dia. Mas eu digo para você hoje, não espere você chegar na cruz para ser crucificado, para você clamar o sangue de Jesus. Mas hoje você tem a oportunidade de não ser aquele ladrão da cruz, crucificando Jesus novamente. Mas você pode ser aquele que está do outro lado e dizendo: Jesus, quando estiver no paraíso, lembre de mim. E Jesus hoje ele está à destra do Pai, à destra de Deus, o Todo-Poderoso, e você tem a oportunidade de resgate. Você tem a oportunidade de dizer: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Jesus o perdoaria, Jesus o amaria, Jesus os renunciaria do erro. Então você tem a oportunidade de perdoar os seus erros, pedir perdão, fazer algo para que você que está sendo crucificado. Eu não sei quem tenha crucificado a tua vida ou que tenha colocado você debaixo de uma pedra, mas você tem que estar juntamente na pedra que é Cristo e não debaixo de salteadores. Por isso, olhe esta pedra que é Jesus Cristo e faça como aquele jovem na cruz, dizendo: Senhor, quando estiver no paraíso, lembra de mim. Porque Jesus está te ouvindo, ele quer te ouvir, ele quer perdoar a tua vida, porque Jesus ele é perdão, Jesus ele é renúncia, porque Jesus ele é perfeito, ele foi para a cruz do Calvário e ele tomou os seus pecados sobre si, mas o teu pecado não deixou ele ali como uma pessoa cheia de pecado, mas Jesus os justificou o teu pecado. Ele te deu a oportunidade para que você subisse. Por isso, lembre que o nosso Deus, sendo justiça, ele fará justiça. E a Bíblia vai nos mencionar que o justo viverá pela fé. E você tem a oportunidade hoje, em sã consciência, de buscar o reino de Deus e a sua justiça. De clamar o sangue de Cristo, pedir perdão. E diz: clamar Jesus para que ele seja na tua vida o único e suficiente Salvador da tua alma. Por isso que você nesta noite não espere que você olhe e veja Jesus à sua frente, porque Jesus está dando a oportunidade de você abrir a tua alma, abrir o teu coração e abrir a tua consciência para ele fazer morada em você. Jesus não quer estar do teu lado, ele quer estar em você. Quando a Bíblia vai nos mencionar que Jesus estava junto com seus discípulos, ele disse que para os seus discípulos: quem crê em mim fará obras maiores do que as que eu faço. E Jesus, quando foi, ele dizia: eu estarei indo e enviarei o Consolador. E este Consolador, chamado Espírito Santo, ele faz morada dentro do teu coração. E por isso é hora de você renunciar a todos os males. Não é porque você tenha roubado, tenha matado, tenha feito qualquer erro, mas lembre-se que não adianta eu, sendo pastor, crucificar você, porque Jesus tem o poder de te tirar da cruz. Basta você renunciar todos os pecados, todas as coisas ruins, porque ele lava a tua alma, ele perdoa as tuas dívidas, ele perdoa os teus pecados, ele santifica a tua alma, porque Jesus, ele quer te levar para um lugar santo. Nós homens
mulheres de Deus, temos que clamar, porque nós estamos aqui para resgatar você do inferno, para que você pode ir para a cidade santa. Por isso eu peço diante de Deus que você abra o teu coração para que Deus possa ser uma bênção na tua vida, não só hoje, mas eternamente.